Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai fazer mais uma aula nossa aí para a gente voltar à nossa formação política. E como a campanha começou, né, e a gente já vai estar mais atarefado e tudo, a ideia agora é a gente fazer vídeos, né, gravados para poder facilitar, para todo mundo poder ver na hora que puder e para a gente poder gravar também, trabalhar nos vídeos com mais calma, com mais antecedência, né? E é isso. Então já deixo aí o pedido para se inscreverem, para poder seguir o canal, para acompanharem as outras aulas, né, na formação política e tudo mais. E hoje a gente vai começar uma nova fase também nos temas, né? A nossa última aula foi uma live, inclusive, sobre o Karl Marx, nossa doutrinação marxista aí, né? E hoje a gente vai voltar ao liberalismo, né? A gente teve uma reflexão importante, uma conversa, né, sobre o Marx, e hoje nós vamos falar do John Stuart Mill, que é um dos maiores nomes do liberalismo no mundo, na história do pensamento, e ele foi contemporâneo do Marx, inclusive. O John Stuart Mill ele foi inglês, ele nasceu em 1806 e morreu em 1873, então bem contemporâneo do Marx mesmo, né? Só que ele era um liberal, né? E ele era um crítico do socialismo e ele é um dos grandes nomes de uma reinauguração, uma ascensão do liberalismo progressista, né? Que é uma coisa que o debate político no Brasil empobreceu muito, né? Então, a gente tem muita gente falando em liberal conservador, né? No Brasil, que é uma confusão absurda, né? É possível, sim, de fato, ser um liberal conservador, eu não sou do time dos que acham isso um absurdo, mas algumas posições serem chamadas de liberais no debate político do Brasil são posições absurdas, e aí a gente vai explicar por quê, e o John Stuart Mill é o cara para a gente entender por que são absurdas, né? Mas vamos, antes de começar, a gente vai dar uma introdução rápida e os antecedentes, né, do John Stuart Mill. Por quê? O John Stuart Mill ele é um autor de uma corrente filosófica da ética que chama utilitarismo. E o que é o utilitarismo, né? O utilitarismo, na concepção da ética utilitarista, lá na nossa aula introdutória, na aula 0, a gente falou do utilitarismo, a gente deu exemplos do utilitarismo, porque o utilitarismo é uma ética finalista. O que é uma ética finalista? A ética finalista ela pressupõe que o objetivo das nossas ações ele tem que estar associado a uma finalidade específica. Então você tem, por exemplo, por que eu faço tal coisa? Para atingir determinado fim. Tal coisa é correta ou é incorreta? É moralmente certo ou moralmente errado? A gente tem que avaliar, segundo um finalista, a gente tem que avaliar a partir das consequências do que a gente faz para a gente saber se essa coisa está correta ou não. E aí é que entra o utilitarismo, porque o utilitarismo ele é uma forma de finalismo. Ele foi inaugurado pelo Jeremy Bentham, que também era inglês, né? Ele foi um grande filósofo da ética, da política também. O Jeremy Bentham é o pai do utilitarismo, vamos dizer assim. E uma curiosidade até interessante sobre o Jeremy Bentham, né? Ele era tão vaidoso que ele preservou o seu corpo depois de morrer, né? Então ele tem ele foi meio que embalsamado, né? Se eu não me engano, acho que é isso mesmo. Ele foi embalsamado e o corpo dele está preservado, só que teve algum problema no corpo dele, a cabeça dele saiu e aí o corpo dele está em exposição, é uma coisa grotesca, né? Eu vou ver até se eu coloco a imagem, né? Ele está sentado e a cabeça dele está no chão, assim, é uma coisa absurda, a cabeça está separada do corpo. E o Jeremy Bentham ele inaugura o utilitarismo. E o que é o utilitarismo, né? O utilitarismo é a concepção de que a finalidade da ação do humano tem que ser a maximização da felicidade para todos. Vocês lembram lá do Rousseau também? Outra aula nossa interessante que ele fala da vontade geral. Ele está falando ali de critérios de legitimação de um governo.
aqui a gente está falando de critérios de ação, critérios de ética. Então, o utilitarismo ele pressupõe a ideia de que nós precisamos, e o certo ou o errado, né, vamos dizer assim, é resultado da maximização da felicidade na sociedade, para todos. Então, uma ação correta de um governo é a ação que maximiza a felicidade, e uma ação incorreta é uma ação que vai ao contrário disso. Só que existia uma questão assim, né? O Jeremy Bentham, ele era um hedonista, né? Que ele achava que o fim a felicidade era o prazer humano. E aí o John Stuart Mill, ele rejeita ele critica essa concepção, né? Só que aí também uma outra coisa interessante. Um outro nome muito famoso do utilitarismo é o James Mill, que é o pai do John Stuart Mill, que deu uma educação primorosa para o filho, uma educação extremamente rígida e para tornar, né, o John Stuart Mill um intelectual, e ele consegue transformar o John Stuart Mill no intelectual, tanto que o John Stuart Mill ele é mais famoso que o pai, porque ele faz uma série de obras ali de política, de ética, de direito das mulheres, que ele tinha uma relação muito, muito forte com a esposa dele, que também era uma pessoa, era um intelectual, que era Harriet Taylor. E ele tem também, ele tem uma crítica ao próprio pai. Então esse trabalho, né? E ele também tem um trabalho muito forte na lógica. E por causa disso, o John Stuart Mill ele supera o pai dele. Hoje ele é muito mais conhecido que o pai, né? Quando você fala em Mill, você lembra do John Stuart Mill e não do James Mill. E basicamente o John Stuart Mill, né, então ele rejeita o hedonismo do Jeremy Bentham, e porque ele observa uma crítica normal do utilitarismo, que existe uma tensão entre o interesse individual e o interesse coletivo. E o Jeremy Bentham e o James Mill, né, o pai do John Stuart Mill, já tinham percebido isso. Por isso que ambos, né, eles são tratados como radicais, porque vamos observar, se o correto é maximizar o prazer, maximizar a felicidade, o que é prazeroso para mim pode não ser para o outro. E como que eu amplio isso para a sociedade? E aí então você tem essa tensão entre o interesse individual e o interesse coletivo no utilitarismo. E o James Mill e o Jeremy Bentham, né, especialmente o James Mill, você tem uma postura bastante progressista em relação às instituições da época. Porque para superar esse interesse, você precisa, né, segundo esses autores, você precisava de democracia participativa, de uma democracia representativa, e aí, então eles defendiam a ampliação do direito a voto, na época, para lembrar, né, o voto era censitário, e eles defendiam um igualitarismo radical, porque se eu estou lidando com o interesse individual, não posso colocar o interesse de uma pessoa acima da outra. E aí a resposta para essa tensão seria a democracia. Então você está lidando ali com duas pessoas, né, da tradição liberal democratas, que defendem uma ampliação do direito à democracia e tudo mais. E essa questão, então, ela é um debate para o John Stuart Mill. Então a gente entra então, nesse utilitarismo do John Stuart Mill. E aí entra um debate interessante que ele chega a ser criticado, né, pelo próprio pai, inclusive, né, porque existe uma questão interessante que o que acontece? Quando eu falo que o prazer deve ser maximizado, eu estou falando em que tipo de prazer? É o prazer carnal? O John Stuart Mill ele percebeu essa questão, porque se eu crio uma sociedade hedonista, eu posso ter problema. E então ele se distancia um pouco do Jeremy Bentham e do James Mill, né, nesse utilitarismo, e ele passa a defender uma posição de que a maximização desses prazeres é uma maximização existem diferenças desse prazer, né? Então você tem existe uma diferença de quantidade
que é você sentir ou não mais prazer do que o outro. E isso é uma concepção mais simples, né, do utilitarismo, vamos dizer assim. E existe uma outra diferença, que é a diferença de qualidade. O James e o Bentham eram mais do prazer em relação à quantidade. O John Stuart Mill está trabalhando com a noção de qualidade dos prazeres. Então ele diferencia essa questão dos prazeres de uma forma muito clara, que ele fala o seguinte, né? Que aí ele diferencia os prazeres das faculdades superiores e das faculdades inferiores. E o que isso significa? Eu vou ler aqui um trecho do John Stuart Mill, né? Está no livro Utilitarismo, que ele fala o seguinte: se me perguntarem o que quero dizer com diferença de qualidade nos prazeres ou o que torna um prazer mais valioso do que o outro, meramente como prazer, exceto por ser maior em quantidade, há apenas uma resposta possível. Se um dos dois é, por aqueles que o conhecem competentemente, colocado tão acima do outro que o preferem, mesmo sabendo que é atendido com maior quantidade de descontentamento, e não renunciariam por qualquer quantidade de outro prazer de que sua natureza é capaz. Justifica-se atribuir ao gozo preferido uma superioridade em qualidade tão superior à quantidade que o torna, em comparação de pouca importância. Então, você tem certos prazeres que são superiores em qualidade a outros. Então, por exemplo, você tem prazeres da mente, né? Vamos dizer assim, da vida, por exemplo, da vida filosófica, da busca pelo conhecimento, da poesia, da música. Então, são superiores a um prazer meramente carnal, né? E aí a gente tem uma frase do John Stuart Mill também, que é muito importante, que eu acho que ela explica muito bem isso, que é o seguinte: ele dizia que ele preferia um Sócrates depressivo, ou um Sócrates triste, a um porco satisfeito. Porque ele separa aquela questão que é genuinamente humana, né? Ele tem um humanismo presente nele, né? Então um ser humano é diferente de um porco, por natureza. Então é a maximização dessa humanidade que está em uma qualidade superior a um mero prazer carnal. E aí é que ele diferencia esse utilitarismo dele dos anteriores. Entende? E isso é importante porque um dado biográfico do John Stuart Mill é que essa educação que ele tem do pai, que ele ganha do pai, foi uma educação muito dura. E quando ele atinge a vida adulta, ele tem uma crise depressiva muito forte. E ele entende, ele cai nessa depressão muito forte, e ele entende a situação, a humanidade, e ele passa a compreender que certos prazeres não necessariamente te levam à felicidade. Então ele retoma, inclusive, né, essa concepção que ele traz, se a gente for lembrar, eu acho muito semelhante à concepção do Aristóteles sobre a felicidade, porque do Aristóteles ele trabalhava com a noção da felicidade enquanto a realização do humano enquanto humano. É você ser feliz e potencializar a sua humanidade. Então, o John Stuart Mill ele vai reforçar isso, ele vai falar então que a maximização desses prazeres superiores é maior do que desses prazeres inferiores. Então você tem prazeres superiores e prazeres inferiores, os prazeres da carne, né, vamos dizer assim, e os prazeres superiores da mente, do espírito e tudo mais. E aí então a gente avança para o segundo ponto, que aí é um debate super interessante, que é sobre o liberalismo do John Stuart Mill, né? Ele é um dos grandes liberais do século XIX. Ele foi muito influente, ele chegou, se eu não me engano, ele chegou a ser parlamentar na Inglaterra e tudo. E ele defendia, sem qualquer problema, ele defendia que a liberdade deve ser protegida de qualquer forma. Porque ele acha que ele é um herdeiro do iluminismo, né? E ele acha que essa expansão da liberdade é positiva para a sociedade. Então, se eu permito com que os seres humanos sejam livres e se realizem enquanto seres humanos livres, eu estou maximizando o bem-estar coletivo, né? Então, o desenvolvimento social e a maximização desse bem-estar coletivo é consequência
das mais variadas iniciativas individuais. Então, eu preciso maximizar a liberdade individual até o ponto em que ela, e aí entra o grande debate, aflige a liberdade da outra pessoa. Eu não posso ser livre para fazer qualquer coisa, porque isso é um egoísmo barato e idiota. Então, por exemplo, e aí a gente faz um paralelo com o debate de hoje. Por exemplo, a liberdade de agredir as pessoas, é possível isso? Para o John Stuart Mill, não existe essa liberdade. A liberdade de fazer um discurso que ataca a existência de outras pessoas. Isso é um debate, isso é problemático, né? A gente vai ter que debater se você não está infringindo a liberdade de outra pessoa ou não. E aí essa discussão ela entra nos dias atuais com muita força, na discussão sobre armas, sobre liberdade de expressão e sobre outras coisas, né? E aí o John Stuart Mill ele lista, né, essa liberdade civil, o que ela implica e o que precisa ser defendido. E aí ele fala a liberdade de pensamento, de religião e de expressão, a liberdade de gostos e de projetar a nossa vida segundo o que a gente acredita, segundo o nosso caráter, e a liberdade de associação. E aí, reforçando esse debate sobre a liberdade, que é a grande obra do John Stuart Mill, né, chama Sobre a Liberdade, a gente reflete, então, para fechar, a gente vai refletir sobre esse último ponto. Por quê? O que é ser um liberal? E aí a gente debate com as farsas, né, que se chamam de liberal hoje. Você atacar, por exemplo, a liberdade de pensamento censurando as outras pessoas é ser liberal? Por exemplo, a pessoa ela defende uma teoria social diferente da sua, e aí você ir lá censurar ela, você ir lá atacar ela quando ela for palestrar, isso não é uma atitude liberal. Você defender a censura, você perseguir a religião da outra pessoa, você perseguir a expressão da outra pessoa. A liberdade de gostos, né? Então você vê, por exemplo, pessoas que se dizem liberais atacando a existência de outras pessoas e de outras individualidades, né? Isso é coisa de liberal. É óbvio que a gente está lidando aqui com um autor do século XIX e ele não falava disso, mas a gente pode pegar esse princípio dele e projetar para a nossa vida. Por exemplo, é razoável um liberal atacar o direito das pessoas gostarem de outras pessoas? O direito de uma mulher gostar de outra mulher, ou de um homem gostar de outro homem, isso é liberal? Não me parece. E, por fim, a liberdade de associação. É liberal você atacar, por exemplo, uma organização, um partido político, um movimento social, você defender que esse movimento seja criminalizado, por exemplo, né? No Brasil recente a gente viu muitos liberais defendendo o ataque, por exemplo, a organizações como o MST. São organizações terroristas e vamos colocar na ilegalidade. Isso não é liberal, porque você está impedindo as pessoas de se associarem. Você não está falando, mas eles são terroristas e tudo. Beleza, mas aí você cria uma caracterização que demoniza outros adversários e você impede que eles se expressem e que defendam o que eles defendam. É óbvio que existem limites que eu já falei, que é a vida da outra pessoa, a liberdade da outra pessoa. Mas você não pode fazer campanha para criminalizar outras organizações. E o liberalismo, no sentido do John Stuart Mill, é isso. E ele inaugura, assim, uma tradição que é de um liberalismo social, né? É um liberalismo progressista, um liberalismo social, não conservador, não reacionário, que defende a liberdade das mulheres, que defende a liberdade de organização, que defende, inclusive, que o Estado, o John Stuart Mill defendia isso também, que o Estado tem que ter um papel ativo para reduzir desigualdades, para permitir que as pessoas expressem essa sua liberdade. E esse liberalismo social do John Stuart Mill, ele ganha tração, né, na Inglaterra, no Partido Liberal inglês, né, que eram chamados de Whigs, né, e tanto, né, que um dos herdeiros ali logo na esquina, né, da virada
É um economista razoavelmente famoso, né, chamado John Maynard Keynes, que era um liberal da tradição do John Stuart Mill, para a gente ver com que a gente está lidando, né, e outra deturpação de pessoas defendendo que o Keynes era marxista, esquerdista e demonizando também a política do Keynes, a política econômica do Keynes, sem lei, sem estudar e sem saber nada. Então é isso, eu deixo o convite para vocês para seguirem o canal, para se inscreverem, para verem as outras aulas da formação política. E estamos juntos até a próxima, que provavelmente nós vamos continuar falando do liberalismo, desse desenvolvimento do liberalismo social. É isso, gente. Um grande abraço e boa semana a todos.